Em japonês que a gente tem para analisar hoje é o seguinte. Mou dekakeru kara hayaku junbi shinasai. Nós já vamos sair, então se arrume logo, né? Mais uma vez aqui no começo, ó. Mou dekakeru kara hayaku junbi shinasai. Vamos lá. A gente começa primeiro com essa parte aqui, né? Mou dekakeru. Isso aqui significa já vamos sair. Esse vamos, ele está implícito no contexto, né? Não tem nenhuma palavra em específico dando a ideia de que nós já vamos sair. O verbo que nós temos aqui é esse aqui, dekakeru. E ele significa sair, muito usado no contexto de sair de casa, ok? Então, dekakeru, sair de casa. Sair no sentido de sair de casa para fazer coisas fora de casa, fazer coisas na rua, sair para fazer compras, sair para ir para a escola, para ir para o trabalho, coisas do tipo, né? Não só sair no sentido de ir ali na frente, na rua, fazer alguma coisinha, sair mesmo, né? E eu enfatizo isso porque existe o verbo deru, que significa sair também. Só que ele é sair num contexto mais geral, sair de qualquer lugar, de qualquer coisa, sendo que dekakeru, ele é muito mais usado quando você está falando no contexto de sair de casa, ok? E aí nós temos antes aqui essa palavra mo, que significa já, né? Ela é usada no sentido de, por exemplo, mo iku, ir já. Ou no passado, né? Mo ikimashita, já foi ou já fui, né? Então, mo dekakeru, já sair. No japonês não existe futuro, né, nos verbos. Em português a gente falaria já vamos sair, sendo que esse vamos é o que está dando a ideia de futuro. Ou então já sairemos, né, se fosse falar corretamente. No japonês não. Mo dekakeru. Então dá a ideia de já sair. E está implícito no contexto de que nós vamos sair, né? Aí nós temos aqui a estrutura kara de explicação, que aqui a gente traduziu como então. Não pense que kara significa então, não pense em tradução, pense em significado. Nós temos a estrutura kara de explicação. Ou seja, ela indica que uma frase, a frase que está com ela, é o motivo, é a explicação de outra coisa, da outra frase acontecer. É alguma coisa no sentido de frase 1, kara. Frase 2. Significa que a frase 1 é o motivo pelo qual a frase 2 acontece. Então, pelo motivo de que nós já vamos sair, acontece aqui o que vem depois, ok? Que é a segunda frase. Frases longas em japonês são, tanto por causa de frases adjetivas, que já apareceu em várias frases aqui que a gente ensina, quanto por estruturas que unem frases, né? Aqui nós temos uma frase, mo dekakeru, e aqui nós temos outra. E a relação entre essas duas frases é dada por uma estrutura. E isso faz com que fique uma frase longa, né? Frase, sentença, oração, período, eu não faço essa distinção porque muita gente não sabe isso e eu não quero que tenha que pensar nisso, tá? Então eu chamo tudo de frase. Falo aqui que é uma frasezinha, aqui é outra frasezinha e vira um frasezão, que assim já é o suficiente para entender, tá bom? E aí temos a segunda parte aqui, né? Hayaku junbi shinasai, que a gente traduziu como se arrume logo. Esse hayaku significa logo. Você coloca ele após um verbo, você coloca antes de um verbo, antes de uma ação, dá a ideia de fazer isso logo, fazer isso rápido, né? Então, por exemplo, tem o exemplo. Vamos usar outro verbo. Hayaku taberu, comer logo. Hayaku yomu, ler logo, né? Hayaku. Aí temos aqui junbi shinasai. O verbo que nós temos aqui é junbi suru. Significa se preparar,
fazer os preparativos. Preparar, né? Existe a palavra junbi, que significa preparativos, preparação. Por exemplo, ela é usada no contexto de a preparação do evento, a preparação da festa, ou a preparação para você sair, que é o se arrumar. Então, ele é usado no contexto de se arrumar. O sentido bem literal da palavra e do verbo é preparativo, preparação ou preparar. Mas ele é usado também no contexto de se arrumar, no sentido de botar a roupa adequada, tomar banho, fazer maquiagem, escovar o dente, né, para você sair, ok? Então, junbisuru significa se arrumar, mas o sentido mais literal é preparar, ok? Como eles vão sair de casa, o contexto está claro que está falando nesse sentido, tá? E aí existe a forma ou estrutura, tanto faz chamar, nesse caso, nasai, de pedido, que é quando, ou de ordem, né? Que é quando você está dando ordem para alguém fazer alguma coisa. Para passar para essa estrutura, para essa forma, você coloca o verbo na forma mas. Vou fazer com um verbo fácil aqui para você pegar. Por exemplo, iku, que significa ir. Você coloca ele na forma mas, ikimasu. Tira o mas, que a gente chama de radical da forma mas, e coloca o nasai. Então aqui significa ir, e kinasai significa vá. Estou dando ordem para a pessoa fazer. Bem um sentido de ordem, não é nem de pedido, é de ordem mesmo, tá? Para fazer pedido, sem ter uma relação hierárquica, existem outras estruturas. Aqui ele dá uma ideia de ordem mesmo, né? E no caso desse verbo aqui, todo verbo que termina em suru é só passar para shimasu. Então, no caso aqui, ó, junbi shimasu, tira o mas e coloca nasai. Junbi shinasai, se arrume. Ou prepare, né, se for em outro contexto. Por isso que tá aqui, ó. Hayaku junbi shinasai, se arrume logo. Hayaku junbi shinasai, se arrume logo. Mo dekakeru kara, como nós já vamos sair, por que nós já vamos sair? Hayaku junbi shinasai, se arrume logo, ok? Essa foi a aula, estrutura kara de explicação, né? Algumas palavras que talvez sejam novas para você, né? O verbo dekakeru, ou então mo, ou então o verbo junbi suru, né? E também a estrutura nasai, de ordem, são as novidades que tem aqui nessa frase de hoje. Deixa seu comentário com as suas dúvidas, se você tiver, clica no gostei, se inscreve no canal se você não está inscrito e a gente se vê na nossa próxima aula de japonês. Tchau, tchau.